Existem diferentes maneiras de se avaliar, de se analisar a diversidade. Duas das principais maneiras para a biologia, duas principais maneiras de se enfocar a diversidade, uma delas é a história da vida, que poderíamos chamar de enfoque paleontológico, e o outro enfoque seria o enfoque humano, podemos chamar assim. São dois enfoques bastante diferentes, mas nesse primeiro enfoque, o enfoque paleontológico, que se refere à história da vida, nesse enfoque é necessário que quem vai falar, no caso, geralmente nós biólogos, quando estivermos tratando desse aspecto da diversidade, sob o ponto de vista paleontológico, é necessária a tomada de certos cuidados, porque é muito fácil que haja deturpação ou má interpretação das verdades, das coisas que dentro da paleontologia, dentro da história da vida, são consideradas verdadeiras. Uma delas diz que todas as espécies se extinguem. E, por óbvio, nós humanos também nos extinguiremos. As espécies que já viveram, um número incontável delas desapareceu, e as espécies viventes também desaparecerão. E esse desaparecimento ocorrerá de duas maneiras. Uma delas não é tão óbvia, que é o desaparecimento por mudança. Então, algumas espécies se modificaram tanto que nós, humanos, passamos a considerar espécies diferentes e passamos a denominar diferentemente, mesmo que esse grupo seja um contínuo, pelo acúmulo de mudanças, esse grupo, isso que poderia ser considerado um grupo, passa a ser considerado como 2, 3 ou mais espécies diferentes, merecendo, pela quantidade de diferenças, nomes diferentes. Então, a espécie desapareceu porque mudou bastante e passou a merecer um outro nome específico. A segunda forma de extinção é mais óbvia, que é a interrupção da produção de descendentes. Todas as espécies desaparecerão de uma ou outra maneira. Uma outra verdade paleontológica, referente à história da vida, é que o número de espécies que já existiram e desapareceram é imensamente, incomparavelmente maior do que o número de espécies viventes. Atualmente estão vivas algo como 3 milhões de espécies descritas, mas o número de espécies viventes pode se considerar facilmente como 10 ou mais vezes isso. No entanto, o número de espécies já desaparecidas é incomparavelmente maior que isso. Então, se estivermos falando da história da vida, nós estamos falando mais da história de espécies que não existem mais do que das espécies viventes. Uma outra verdade também perigosa de se falar sem boas explicações é que a diversidade ela é recuperada. A gente tem exemplos, muitos exemplos na história da vida, de perda imensa de diversidade, e essa diversidade, com o passar do tempo, se recupera. As espécies que desapareceram não reaparecem,
mas a quantidade de espécies que um dia existiu volta a existir. Por mais drástica, por mais intensa que seja a perda da diversidade, o número de espécies volta a crescer e volta a ser tão grande quanto já foi. Os grandes momentos de extinção em massa, que foram episódios da história da vida com perda de quantidades enormes de espécies, todos esses momentos após esses momentos, houve recuperação. A diversidade tende a crescer e o número de espécies tende a se recompor, embora as espécies desaparecidas jamais retornem. Uma outra ideia relacionada à diversidade é que existem duas formas principais de extinção. Uma das formas de extinção é chamada de extinção de fundo, que é um número aproximadamente constante de espécies que vão desaparecendo à medida que o tempo passa, e um número de espécies que vão mais ou menos equivalente aparecendo. Então, a todo período na história da vida, houve um certo número de espécies desaparecendo e aparecendo. Essa forma de extinção é chamada de extinção de fundo, extinção constante ou extinção permanente. E existe outra forma de extinção, que é a extinção pontual ou esporádica. Essa extinção, ela ocorre por eventos não corriqueiros, por eventos excepcionais e destrói um determinado número de espécies. Então, a extinção pode ser episódica, pode ser devida a um evento único ou quase único, mas também existe uma outra forma de extinção, que é a extinção constante, a extinção de fundo. Outra ideia também perigosa de se falar sem explicação devida é que nós humanos não somos os responsáveis pelas extinções mais intensas. Ou seja, essa extinção que nós estamos produzindo não é nem de longe a extinção mais violenta que já existiu na história da vida. Outros episódios na história da vida produziram destruições incomparavelmente maiores do que essa que nós estamos produzindo. É perigoso falar sem a devida explicação, porque pode parecer que estamos minimizando a destruição que nós humanos estamos fazendo agora na Terra. Então, esses são alguns aspectos paleontológicos, digamos assim. Mas existem outros enfoques da diversidade que merecem a atenção nossa. Um dos aspectos humanos é o aspecto ecológico. As extinções, a destruição produzida, pode prejudicar a ecologia verdadeira. Ou seja, a destruição de ambientes e a destruição de espécies pode prejudicar o estudo ecológico, a ecologia de verdade, a compreensão das inter-relações das espécies com o seu ambiente. Então, a ecologia pode ser prejudicada porque a destruição de espécies impede, bloqueia ou prejudica a compreensão das inter-relações que não chegaram a ser ainda compreendidas, e a perda de espécies pode até inviabilizar essa compreensão. Outro aspecto humano também é o aspecto econômico. A destruição da diversidade destrói possibilidades de aproveitamento econômico, descoberta de coisas de interesse humano, medicamentos, cosméticos e muitas outras coisas que poderiam ser conhecimentos obtidos das espécies que muitas vezes são destruídas antes que se permita conhecer
Então existe uma perda econômica imensa com a perda da diversidade, pelo fato de serem destruídas coisas que nós nem chegamos a conhecer muitas vezes. Um terceiro aspecto humano importante é o prazer, a sensação agradável que nós humanos temos de conviver com os ambientes naturais e com outras espécies. A destruição da diversidade prejudica diretamente essa satisfação que nós humanos temos na convivência com outras espécies e em sentir os ambientes naturais. É, então, um terceiro importante aspecto humano relacionado com a perda da diversidade.